Valentina FM, a querida da Zona Sul, 87.9, a primeira sintonia da cidade. Você está agora escutando o programa Valentina Debate, que aos sábados vai ao ar todos os sábados a partir das 10 horas da manhã e sempre com entrevistados, um programa informativo, político, de utilidade pública e também de entrevistas importantes. E a gente hoje recebe como entrevistado deste sábado o pastor da Igreja Batista Regular, pastor Décio Pereira de Brito. Pastor Décio Pereira de Brito, seja muito bem-vindo ao programa Valentina Debate, uma alegria tê-lo aqui conosco, para que a gente possa estabelecer essa manhã um bom bate-papo, tratando de assuntos que interessam a população. Seja muito bem-vindo, pastor Décio. Eu é que agradeço o convite, fico muito feliz, muito honrado, de conhecê-los, Muito obrigado pelo convite. A igreja também fica feliz, está acompanhando aí pelas redes sociais. Então, estava muito na expectativa para este momento. A gente tem sempre procurado fazer convites a personalidades que têm dentro da sua área muito a contribuir, para a população, e muito também a transmitir, a ensinar, a ofertar às pessoas, os nossos ouvintes, informações que os interessam. Não é diferente com o nosso convidado de hoje. Pastor Décio, a Igreja Batista Regular, ela existe aqui na nossa região, ela está presente aonde tanto aqui em João Pessoa, na Paraíba, e também se está fora do país. Nos conte um pouco a história da Igreja Batista Regular, porque são tantas congregações, que a gente acaba muitas vezes até confundindo, e querendo entender até. Eu queria que você explicasse como é que está a presença, da Igreja no nosso território e por que Batista Regular. Muito bem. Os batistas, eles vêm basicamente da América, Obviamente essa problemática de tantas congregações, tantos nomes, isso é um advento humano, Sempre acontece isso ao longo da história. Mas enfim, os batistas, eles chegaram basicamente aqui no Brasil, no Ceará, em 1932, por meio de um missionário norte-americano que começa ali no Ceará, sobretudo Juazeiro do Norte, começa a implantar ali igrejas, congregações, e a partir dali então se espalha para o país. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Justamente na terra de Padim e Padecício Romão. Será que eu sou devoto? Eu também. Será que não foi aí já uma intenção de fazer um certo contraponto, para não dizer uma afronta, mas um contraponto com a Igreja Católica? Será que não foi intencional isso? Justamente com uma terra que era fervescente, e até hoje é, mas na época muito mais ainda, fervia o catolicismo, a devoção ao padre Cícero Romão, Inclusive, diga-se de passagem, eu nasci lá. Eu sou de Juazeiro do Norte, apenas só que nasci lá. Meu pai, cada irmão meu nasceu num estado diferente. Eu nasci lá, mas minha vida toda foi aqui. E nosso querido João Costa aqui é um fã assim da história do cangaço, pesquisador, pesquisador dessa história, e sabe o quanto Lampião tinha a ver com o Padre Cícero Romão. Mas enfim, desculpa essa intervenção, mas era só para ver esse parênteses, justamente na terra de um líder religioso, que era o Padre Cícero Romão, chegou à Igreja Batista Regular, É verdade. Sim. E nesse ano de 1932, o padre Cícero era vivo. Era vivo, verdade. Teve resistências? Assim, eu me formei lá na instituição, então realmente acho que isso foi estratégico, certamente foi estratégico. Eu não vou dizer assim que foi uma atitude de querer afrontar, mas assim como há espaço para todas as vertentes de pensamento e crença, então cada um prega, expressa aquilo que acredita, tomando obviamente por fundamento a
Bíblia, acredito nisso. Então eu acredito que a estratégia era essa, apresentar o Evangelho num local onde acho que não havia presença, basicamente, de igrejas evangélicas. Acho que predominava mais o catolicismo romano, e eu acho que, sobretudo, lá no Rio Grande do Norte, eu convivi lá, me formei lá, passei 4 anos lá, e a gente percebe, né, a devoção do povo, não só o próprio cearense ali, mas também vem de várias partes do país, acredito até que do mundo, vão ali a Rio Grande do Norte. E então penso que foi uma estratégia, né? Foi estratégico que a partir dali o Evangelho vai se difundindo para outras cidades do Ceará e obviamente chegou também a Paraíba, né? Os batistas, a primeira igreja batista, ela nasceu em Sousa, na verdade, é a mais antiga, em Sousa. E depois vem para cá por meio de missionários norte-americanos, sobretudo um missionário que é mais conhecido aqui entre os batistas, o pastor Walter Gordon, está aposentado hoje. Então, assim, você perguntou a respeito da presença das igrejas batistas aqui na capital. Sim, na Zona Sul nós temos a primeira igreja, né, que nasceu, digo assim, igreja batista, e a igreja Batista Glória Maranata ali, na Vicente Cosa. Tem outras igrejas lá, naturalmente. Aonde? Na Vicente Cosa, no Gás. No Gás. Próximo à Zona Sul ali. De fato é a Zona Sul imobiliária ali, naquela praça principal ali, naquela região ali mais no centro. Mas também as igrejas batistas estão presentes, tipo aqui em Valentim, tem bem aqui próximo, onde está a sede da rádio. Ali próximo, vizinho à escola João Navarro, né? Isso, perfeito. Também bancários, temos em Bancários, Mangabeira também, temos igrejas batistas lá, temos no Bessa, temos em Jacumã e outras mais partes da cidade. Bom dia, pastor André, bom dia, Márcia Borges, que o acompanha. É interessante os batistas, se me permite, porque leva o nome do primo, do João Batista, que era primo do Jesus, do Cristo. E o João Batista teve a clareza de renunciar tudo em função do primo. E o primo se tornou o Cristo. Mas isso é outra história. Pastor, qual é esse evento, o que significa esse evento de hoje e amanhã, salvo engano, que leva em conta primeiro a Deus e a família, e o casal, salvo engano, Deus e o casal, particularmente o casal, e não a família. E Deus e pais e filhos. Certo, então, só complementando a pergunta do Mahmoud, assim, por que o nome regular? Regular, eu sei que o nome regular, ele tem tomado hoje um significado mais popular, não tanto semântico ali, gramatical. Sei que regular, às vezes, para as pessoas, soa como que mais ou menos, né? Mas, na verdade, o termo regular vem quer dizer, segundo as regras, segundo as normas. É isso que significa regular. Se você consultar o dicionário, você vai perceber isso lá. Então, mas popularmente tem essa ideia de mais ou menos, mas, obviamente, a igreja batista regular não é uma igreja batista mais ou menos. Não é nesse sentido. Também não vem do sentido de regularização. Também não. É segundo as normas. Mas que normas são essas? Segundo o regulamento. Não, é tipo assim, a ideia é que você está seguindo a norma bíblica, o padrão bíblico. Os regulares, eles têm esse pensamento de tomar a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Tá? Aí vai entrar essa questão de interpretação, uns são literalistas, outros são, enfim, vê a Bíblia mais como figurada, mas isso não é o ponto aqui. A pergunta que foi feita pelo Nobre, João, é assim, por que o tema, né, que nós estamos abordando para comemorar esses 42 anos de, obviamente, organização jurídica? A igreja tem muito mais tempo de existência lá no bairro, ela, inclusive, começou numa área pública, que é uma escola pública, foi cedida aos finais de semana, então foi ali que se começou, né, embrionariamente a igreja, ela começa ali. Inclusive a sede da igreja hoje, o prédio, ela é uma concessão de uso, né? Inclusive a
igreja é muito grata, né, por essa concessão, né, foi acho que na época do político Toscano, né, Toscano de Brito, uma coisa assim, na época da gestão dele que foi concedido esse terreno e onde está a sede hoje. Então, assim, a nossa ideia, o nosso pensamento em focar nesse tema, assim, a gente tem visto que os valores da família hoje estão se derruindo, né? Então essa ideia que se tem visto hoje, mas o nosso propósito é fortalecer as famílias, o núcleo familiar, sem fazer uma distinção, porque eu sei que essa ideia de família hoje ela está para além daquele núcleo pai, mãe, filho, sei que ela está mais ampliada. O nosso propósito é fortalecer, obviamente, as famílias locais, a comunidade local, mas também a gente faz um convite na comunidade, ali na localidade, também para marcar presença, porque a igreja tem um trabalho geralmente focado na família, né? Cuidar dos filhos, ensinar os filhos, ensinar valores de respeito, do amor, da compaixão, da convivência. Então essa é a nossa ideia é essa. Então a ideia de fortalecer o núcleo familiar, também, como eu já disse, mas obviamente ampliar para a comunidade. Bom dia, pastor. Aproveitando a pergunta de João, né? Eu vi que são 2 dias, né? Sim. E já é a 42ª conferência, né? Então, sim, perfeito. São 42 anos, um pouco mais aí de 4 décadas. E João, 14 e 15, né? Quer dizer, na próxima semana, né? 14 e 15. E vocês dividiram o plano, né? Família, o plano original de Deus, e dividiram em 2 temáticas, né? Deus e o casal, pais e filhos, né? A internet foi bombardeada, né, pelo vídeo lá do avião, né, da menina que não cedeu, e como é que a igreja, né, vê essa relação, né, dos pais de hoje em dia, de suas crianças, seus filhos. Qual é essa preocupação que a igreja tem? Então, a nossa preocupação é precisamente deixar claro que há uma função de hierarquia ali na família. O pai, ele lidera a mãe, então ensinar esses valores para os seus filhos, valores de respeito, obviamente aos pais, porque nós entendemos que a educação começa em casa. Esses valores de convivência que se estenderão para a sociedade, eles começam em casa. Essa ideia de que às vezes a gente escuta, não, deixa o menino que o mundo vai ensinar. Mas é obrigação, entendemos que é obrigação e tarefa dos pais formarem os seus filhos, transmitir esses valores, os valores em que a família acredita, claro. E eu estou pressupondo, obviamente, que a família deva querer partir de um valor, de um fundamento. No caso da igreja, o meu pensamento é partir a partir da Escritura. A Bíblia é aquela base da qual nós escolhemos os valores, né, os princípios que nós acreditamos. Então, a ideia é essa, de ensinar as crianças, até porque a própria Bíblia ensina isso, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Pois quando ela crescer, ela não se desviará dele. Aí, pastor, que entra o seguinte: o tema de vocês é o plano original de Deus. Agora, esse plano deve ter um limite, né? Porque a família, como nós entendemos hoje, tem uma configuração muito diferente dos tempos bíblicos. Por exemplo, a zona de conforto. Tem crianças que só saem de casa aos 40 anos. E nem isso. Onde é que se estabelece um limite para a transmissão desses valores e depois dizer ao cristão, vocês são cristãos, agora, garoto, vai cuidar da tua vida? Pois então, eu sei que a nossa cultura, a cultura brasileira,
é tipo assim, de deixar o filho ali em casa e deixá-lo livre para tomar a decisão que ele quer tomar, né? Eu sei que algumas culturas, como por exemplo a norte-americana, só para citar uma, eu sei que lá é diferente. Os pais já bem cedo já despedem os filhos, eles chegam à maioridade e vão embora, já procuram sua independência. Eu sei que outras culturas também, como acho que a italiana também tem essa ideia de filho. Eu vi uma pesquisa recente, a respeito disso, mas enfim, nós entendemos que os pais precisam ensinar os seus filhos a se tornarem independentes. Passa as instruções básicas e a ensiná-los a serem independentes, a trabalharem, sobretudo, constituir família. Eu tenho visto assim, que a Bíblia ensina isso. Obviamente nem todos vão querer se casar, isso é plenamente compreensível e não há nada de erro nisso. Mas eu penso assim, que você não vai também forçar o seu filho a sair de casa, vai embora, fez 18 anos, vai embora. Penso que isso também não é o caso. Eu acho que cada família vai avaliar caso a caso e a partir da sua análise decidir se o filho vai ficar em casa até os 20, 30, 40. Eu particularmente... Mas os senhores pregam a compaixão. A compaixão também não tem limite, não, pastor? A compaixão, obviamente, ela vai ter um limite se a compaixão estiver sendo mal dosada. Porque eu sei que até mesmo o bem pode se tornar o mal. A gente pode fazer o mal se estendendo tanto fazendo bem. Parece uma contradição, mas isso é uma verdade, né? E a Bíblia apresenta muito esses termos que parecem contraditórios. Assim, quando sou fraco é que sou forte. Mas aí eu diria assim, cabe a questão subjetiva. Cada um vai analisar até onde o seu nível de compaixão vai, se para o bem e para o mal, e enfim. No caso do perdão aos filhos, ele perdoa o tempo todo. O perdão também corrompe? Se o perdão ele é dado sem a dosagem da responsabilidade, ele vai corromper, com toda certeza. Ele corrompe. E aí, mas aí não seria mais uma permissividade do que o próprio ato de perdão, porque a verdade é que ao longo dos anos as pessoas têm mudado, né? Por exemplo, né? Na nossa época aqui, João, Marmute, eu acredito que o senhor também, era muito comum subir no pé de goiabeira, subir no muro, aí vinha correndo, já pulava dentro do rio. Então, tinha essas coisas que a gente fazia porque a gente não tinha internet. Mas hoje os pais fomentam, né, que as crianças não façam nada disso. Olha, não suba em nada, né? Se eu for puxar pela memória aí, olha, eu já fui buscar subir num pé de coco. Hoje, essas crianças não têm mais essas falas. Porque a gente tem medo que os nossos filhos caiam e quebrem o braço, né? E aí, João coloca aí algo muito interessante, né? Se esse excesso de zelo... A zona de conforto. A zona de conforto. Se esse excesso de zelo não tem prejudicado, né, as famílias de modo geral, mas também as famílias cristãs, tendo em vista que muitos filhos de crentes não estão mais na igreja. Como é que o senhor olha isso? Eu vejo com preocupação, e essa inclusive é uma das razões porque a nossa conferência, nosso tema, tenta justamente trazer para instruir os pais, lembrá-los de que você não pode criar os seus filhos numa bandeja com uma taça de cristal. Precisam ser submetidos ao teste no dia a dia, de uma maneira proporcional. Então, como você falou, essa questão do medo da criança pisar no chão, subir um muro, claro que a gente tem que supervisionar, mas é necessário isso, é necessário que a criança, que os nossos filhos, eles
tenham um espaço onde eles possam treinar, fortalecer os músculos e experimentar coisas que obviamente não vão trazer danos à sua própria vida, mas, como você falou, escalar uma árvore, correr, machucar o dedo quando brinca de bola, experimentar essas coisas, porque senão você acaba criando filhos frágeis, que não estão prontos para enfrentar o dia a dia da vida. A semelhança do que você abordou no começo, né, essa questão dessa senhora cuja criança queria a janela e a pessoa estava lá e não se deu espaço, tem gerado uma aldeia aí na internet. Eu acho que com razão a discussão é, então, cede o lugar ou não cede? Então, assim, uma criança que está mimada ali, se tiver uma frustração, ela, pronto, se esguela. Pastor, nós estamos vivendo um momento de que as igrejas cristãs, elas estão seguindo muito para e passo, embora com outra vertente do Islã, de um fundamentalismo assustador. Isso é perigoso, pastor? Ou os senhores acreditam que esse fundamentalismo é uma coisa essencial para o cristão? Ou o cristão precisa dosar essa coisa? Eu sou contrário a essa vertente, essa ideia desse fundamentalismo extremo. Precisamos ser fundamentalistas, porque a palavra fundamentalista, embora hoje seja encarada como uma palavra feia, né, mas ela não é feia. Fundamentalista quer dizer segundo os fundamentos. Você tem um fundamento sobre o qual você se sustenta. Então todos nós precisamos de um fundamento. Nós não podemos ficar oscilando. A árvore tem o seu fundamento, que é a sua raiz bem fincada. Agora, não podemos partir desse princípio e, tipo, é do jeito que eu quero, vamos botar para rachar. Não, você precisa dosar, com certeza, eu concordo, você precisa ser equilibrado, analisar caso a caso, não é tipo, como dizia uma frase do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que inclusive é o título do livro, não é tipo assim, ou 8 ou 80. Não, mas, obviamente, equilíbrio. Inclusive, é assim que a Bíblia nos ensina. E assim, a moderação é uma responsabilidade, inclusive, dos senhores, que são clérigos. Né? Exatamente. Como é que a igreja conduz diante de seus fiéis, de tempos tão turbulentos como nós estamos vivendo agora? Porque nós estamos num processo irreversível de confronto, ou não? Eu tenho visto isso, como eu já disse, com preocupação. Assim, eu posso falar por minha liderança e também os meus colegas que eu conheço nas igrejas batistas e também outros pastores com quem eu tenho contato, assim, que a postura deles é uma postura moderada, não é uma postura fundamentalista, extremada. Nós somos cidadãos que convivemos, né, no dia a dia, temos direitos civis e tudo mais, mas respeitamos as autoridades de todas as vertentes e respeitamos também o posicionamento das pessoas, a escolha delas em qualquer âmbito, qualquer área, mas precisamos nos posicionar, acho que tomar uma posição e dizer, olha, eu creio nisso, eu penso assim, mas, no entanto, não ser extremado com o outro. Eu vou matar o outro porque eu não acredito da maneira como eu acredito. E eu penso também que o outro lado precisa ser comedido e respeitar o pensamento do outro. Olha, o fulano de tal pensa assim, acredita assim, mas eu acho que temos que ter uma regra de convivência, de amor mútuo, para não ficarmos atacando um ao outro. Ah, você não crê assim, não faz, então eu vou matar você, eu vou atacar você, eu vou... Não, de maneira alguma. O meu pensamento é totalmente diferente e a maneira como eu instruo a comunidade que eu pastoreio é totalmente diferente. O senhor acha que está faltando um pouco mais de discernimento até no cunho bíblico? Certa feita, Jesus é levado a Pilatos, salvo engano, ou antes depois de Caifás. Em um dado momento ele é questionado, né, sobre ser o rei dos judeus, né? E aí ele diz, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo,
se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados tinham combatido os teus. E aí Jesus sempre vai fazendo uma colocação muito sobre o lado espiritual e não o lado político e social da coisa, né? E a religião hoje, ela tem entrado por isso. Eu acho que a gente vai para um rápido intervalo, né? E daqui a pouquinho o senhor responde isso. Pode ser? Perfeito.